Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Não vamos começar nossas perguntas e respostas. Já começa uma boa, porque a pessoa está perguntando: onde se encontra o Espírito de Jesus hoje? Hoje? Segundo a espiritualidade, Jesus é o nosso governador do planeta. Então, eu não posso dizer onde é que ele está, que a pergunta é específica, né? Onde se encontra Jesus hoje? A pessoa está querendo marcar uma audiência com ele. Mas basta você fechar os olhinhos aonde você estiver e converse com ele. Quem sabe você vai receber a resposta muito mais breve do que você imagina. Mas Jesus é o governador do planeta Terra. Então, 4 bilhões e meio de anos, ele está aqui ajudando e coordenando os trabalhos desse planeta. Ok? Ele não vai sair tão cedo, porque nós ainda estamos no trabalho de evolução. Boa noite, gente. Uma satisfação, alegria muito grande estar aqui novamente com o meu querido Zé Amaral, para a gente estudar um pouquinho e aprender uns com os outros, né? Posso ler o Evangelho do Espiritismo em outros momentos no meu dia? Ou apenas o momento que eu escolhi para fazer o Evangelho no lar? Gente, estudar o Evangelho é qualquer dia, qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer situação. Porque a base do nosso estudo espírita é o Evangelho de Jesus. E se a gente tem o Evangelho de Jesus como base da nossa vida, a nossa vida vai mudar e vai mudar muito. E para quem não tem ou não pensou em estudar o Evangelho, aqui na casa, na quarta-feira, às 19 horas, tem um estudo específico do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí vamos separar uma coisa de outra coisa. O Evangelho no lar é um instrumento poderoso de proteção. Eu faço há muitos anos na minha casa, num dia certo, num horário certo. A gente pega uma obra, dessas tantas obras maravilhosas, Jesus no Lar, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, e a gente foca naquele dia, naquele horário, para a gente buscar o conhecimento e a proteção divina para o nosso lar, para a nossa vida, para os nossos animais, para a nossa família. Fora isso, o Evangelho ele precisa ser vivido por nós, que é uma grande responsabilidade, o tempo todo. Então, se você teve vontade de pegar uma passagem, se ouviu alguma coisa sobre qualquer passagem evangélica no Evangelho segundo o Espiritismo, pegue e leia. Tem dúvida, vem estudar aqui com a gente, vem aqui perguntar. Mas é uma missão maravilhosa, você trazer para si o estudo do Evangelho constante na sua casa e na sua vida. Sou católico e estou frequentando a casa, mas tenho dificuldade de aceitar a encarnação. Tudo bem. Não tenho ponto de interrogação, então não vou falar nada. Ela está só comunicando. Não perguntou, né? Sou católico, estou frequentando a casa, mas tenho dificuldade de aceitar a encarnação. Alguém aqui gostaria de falar sobre alguma coisa? Pois não? Desenvolver? Então vou responder para você. Porque a pessoa não está perguntando, então eu respeito. Tudo bem, todos nós temos dificuldade. O ponto central, quando a gente chega na doutrina espírita, é a reencarnação. É a reencarnação porque é difícil de entender. Foi difícil de entender em todas as épocas da humanidade. O cristianismo, na sua origem, era reencarnacionista. Se você pegar Orígenes, Plotino, você vai ver descrições, processo da reencarnação. Aí, a partir do momento, no ano 553, que a reencarnação foi retirada, né, aí, obviamente, começou a recusa de entender o processo da reencarnação. Mas a única chave que faz com que a gente entenda o processo do viver e dar o sentido da vida mais pleno,
Porque sem a reencarnação, a nossa vida futura fica sem sentido. Por quê? Porque a gente não nasceu nessa condição. Então a gente tem que explicar da onde que vem essa complexidade que todos nós somos e que estamos aqui agora nos manifestando. Uma certa inteligência já bem desenvolvida, vem da onde isso? Então, sem a reencarnação, não há como explicar de onde que a gente saiu e chegou até aqui. Então, por exemplo, se você estudar a evolução do planeta Terra, começa lá no mineral, no início era só mineral, depois veio vegetal, os reinos entre o mineral e o vegetal tem, se não me engano, os protistas, não dá salto. Aí depois do vegetal vem o animal, entre o vegetal e o animal tem o reino ali, que tem vegetal e tem animal. Alguns animais plantas, vocês já viram aquelas plantas que já começam a desenvolver no início do seu sistema nervoso, tudo o que vai acontecendo, você percebe claramente que a reencarnação dá conta de explicar isso. Por quê? Porque o princípio inteligente que está evoluindo ali, não tem como explicar por que saiu de lá e chegou até aqui nessa complexidade, sem evolução nenhuma, sem explicar cada detalhe. E se você pegar, por exemplo, nós, seres humanos aqui agora, nós temos tudo dos outros reinos. Nós temos o vegetal, o animal e o mineral. Se você pegar o animal irracional, ele tem tudo para trás. Ele tem do vegetal, ele tem do mineral. Se você pegar o vegetal, ele tem do mineral. Aqui, ó, tá vendo? Aí você percebe claramente que está começando lá e chegando até aqui em nós. E aí, como é que você explica, por exemplo, as deficiências, os sofrimentos em tenra idade, desde o dia que nasce até agora, sem a justiça divina do processo reencarnatório? A única chave que abre a porta do entendimento para você explicar as causas das aflições que todo e qualquer ser humano tem, sem a reencarnação, eu estou pagando para ver quem é que dá conta de responder isso, sem colocar a culpa em Deus. Quando você explica através da reencarnação, Deus passa a ser absolutamente justo, absolutamente bom, absolutamente sábio. Por quê? Porque nada dele falta, porque a reencarnação explica todo o processo de justiça, bondade e sabedoria. Para mim, quando eu cheguei nesse patamar, entender a reencarnação e aceitar a reencarnação era obviedade, era apenas o óbvio, o ululante que estava diante de mim. E qualquer pessoa que faça um estudo sério a respeito vai chegar à mesma conclusão. E o Zé contou um pouco da minha história. Quando eu entrei na Casa Espírita a primeira vez, eu era o único que não era reencarnacionista na oficina de sentimento lá no Joana d'Arc. E eu levantei o dedinho, porque eu fui sincero. Mas, gente, quando você começa a estudar e descobre o que é isso na sua vida, realmente a maioria dos mistérios desaparece. Não tenha dúvida. Por que nasce uma criança com uma doença grave? Por que uma pessoa tem idiotia? Por que você tem uma pessoa rica morando em Nova York e um passando fome na África? Tudo é explicado, tudo tem explicação. E aqui tem uma pergunta interessante, Zé, que é sobre a reencarnação em forma animal. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? E chama metempsicose. A pergunta 611 do Livro dos Espíritos responde, e de uma forma muito clara, o espírito não retrograda, ele não volta. Então, dentro da filosofia espírita, do que a gente estuda na literatura, não existe esse processo de volta de um ser que já está no estado nominal para o estado animal. Lembrando que a gente tem aqui o começo nos reinos mineral, vegetal e animal, cada um tem a sua característica. Nos animais prevalece muito
não permanece a inteligência convencional que nós estamos, tem uma inteligência primitiva e o instinto mais definido. O animal age mais por instinto na maioria das situações, e o espírito, nessa condição, ele não volta. Demore o tempo que demorar, seja o espírito que for, de onde veio, o que fez, não importa. Ele vai sempre evoluir, vai sempre procurar o caminho que todos nós estamos procurando. É possível viver sem problemas em um mundo de expiação e provas? Não. Essa até é fácil de responder, né? Porque se você está num mundo de expiação e provas e não tem problemas, você é um missionário, facinho de seguir. Mas só que todo missionário tem problemas, por quê? Porque ele não vem para cá para fazer piquenique, ele vem aqui para ajudar. Imagina os problemas que Jesus teve quando ele teve que vir aqui. Você toparia passar pelos problemas que Jesus passou? Você suportaria os problemas que Jesus suportou? Então, mundo de expiações e provas é para exercitar a evolução, exercitar o entendimento. E não há como você vir para cá e ficar único e exclusivamente no vai da valsa, sem passar por nenhuma dificuldade, porque são as dificuldades, são as dores que nos empurram no processo evolutivo. Aliás, na última vez que nós estivemos aqui, eu falei, sem a dor, a gente pereceria. A dor é um mecanismo de proteção do corpo humano, diz a ciência. Se você ficar sentado na mesma posição muito tempo, durante horas, você já começa a perceber que está formando hematomas em você. E aquele hematoma significa que tem célula morrendo. Então, a coisa mais correta a fazer é um problema que precisa ser resolvido. Você muda de posição, você faz qualquer outro tipo de coisa que não seja ficar na mesma posição. Quem é obrigado a ficar em cima de uma cama, observe o que acontece. Quantos dos nossos irmãos que estão deitados em cima de uma cama devido a doenças graves? O mínimo que as famílias presenciam é a formação de escaras, porque ali está um espírito em processo de trabalho, em processo de provas, em processo de expiações, que precisa do cuidado, e é ali que ele pode parar e pensar sobre a sua história, sobre as coisas da sua vida, vai transcender exatamente o que está acontecendo com ele ali, fisicamente, corporeamente. É como se, eu me lembro do Sr. Gerson Maia, lembro dele, faleceu no ano passado. Ele falava, a fruta, quanto mais se aperta, mais o caroço sobe. Ela é mais ou menos alusiva. O corpo, quanto mais tem problema, quanto mais tem provas, e quanto mais a pessoa tenta sair desses problemas, mais ela resolve, mais ela evolui, mais ela ascende no processo da evolução. Isso é coisa do mundo de expiação e provas. Obviamente nós vamos galgar novas etapas. Aí as dores diminuirão, porque não vai acabar não. Só diminuirão, porque a gente vai entrar na próxima fase, num período de convalescência. E convalescência ainda é restabelecimento de saúde plena, restabelecimento de equilíbrio pleno, mas ainda tem problemas, ainda tem algumas coisas a serem resolvidas. Como eu faço para mudar a minha frequência e parar de ouvir espíritos? Como distinguir os bons dos maus espíritos? Aqui eu queria separar em duas partes a resposta, porque nós vamos falar de frequência, mas nós vamos falar de mediunidade, que é o que está aqui. Baseado na nossa literatura, no livro dos médiuns e tantos outros livros e estudos que a gente tem de mediunidade. Frequência, gente, é muito simples de se entender.
você vai sintonizar com aquilo que você está tendo afinidade naquele momento. Eu costumo brincar que eu gosto da antena 1, é 105.1, frequência lá em cima. Quando você está com a frequência alta, você está emanando alegria, recebendo alegria, com bons pensamentos, com boas ações, os espíritos que estão em frequências diferentes não vão encontrar com você. E da mesma forma, quando você está com a frequência muito baixa, principalmente situações levadas, como por exemplo a depressão, que realmente é uma situação onde a frequência cai muito. Quando você discute, briga com a família, quando você pratica algum ato que não é um ato correto, você vai sintonizar. Quando você bebe bebida alcoólica, vai sintonizar com os espíritos que bebem bebida alcoólica. Eu quero contar uma passagem rápida que eu vivi na reunião mediúnica que eu frequento há pouco tempo, que houve uma manifestação de um espírito na véspera de Natal, poucos dias antes do Natal. E ele chegou falando assim, rindo, era esses espíritos que o Zé falou aqui, espíritos zombeteiros, né? E ria e falava com a gente assim, está chegando a hora, é hora de me esbaldar. Eu perguntei, mas por que você está desse jeito? Não, porque eu vou comer e vou beber até não aguentar mais. E eu fui conversando com ele e percebi o seguinte, que ele estava muito ligado nisso aí, porque ninguém tinha, às vezes, dado um sentido diferente para a vida dele, pois a frequência dele era baixíssima. Eu perguntei assim, mas o que você ganha? O que você está ganhando? Você sabe a sua condição? Porque muitas vezes esse espírito nem sabe que já faleceu, que está na erraticidade, que é um espírito, não é um ser humano, não é mais uma pessoa encarnada. E ele, quando eu fui falando, ele foi mudando, foi percebendo, e aí eu percebi que a energia mudou toda. Por quê? Porque eu esclareci, falei, o que você está fazendo, o que você está ganhando aqui, procurando pessoas que estão em excesso de bebida, com efeito ruim de bebida alcoólica, com excesso de comida, Aí a pessoa, de repente, ele caiu em si. E quando muda a frequência, gente, muda tudo. Então, quando vocês estiverem em casa, perceber que estão nesse tipo de frequência baixa, que pode estar conectando, entra em prece, faz uma oração, procura uma leitura edificante, assiste alguma coisa edificante, sai de casa e vai fazer algum tipo de trabalho voluntário, e várias coisas mais. E aqui tem a segunda parte, que é a questão da mediunidade, né? E eu me arrisco a falar que o lugar de você estudar mediunidade é na casa espírita, porque aqui, dentro da filosofia espírita, a gente aprofunda muito num tema que é místico e mítico e não sei mais o que, que na verdade é um tema científico, é um estudo que a gente faz na casa de uma maneira muito transparente, muito honesta, muito digna. Então, quando a pessoa está ouvindo espíritos, a primeira coisa que ela tem que pensar é que ela não está vendo fantasma, não tem que ter medo de nada, não tem que ter temor nenhum. O que precisa é entender o que está acontecendo com ela. Essa pergunta aqui é de uma pessoa que tem mediunidade ostensiva e que não conhece mediunidade. E aqui na casa também tem um estudo no sábado, às 16 horas, que chama-se Estudando a Mediunidade. Então, a pessoa vai começar a entender e educar essa mediunidade. Eu vi dezenas, centenas até de casos de pessoas que sofriam muito por causa de mediunidade, que sofriam muito por causa desse tipo de clarevidência, clareaudiência, quer dizer, vê, escuta, psicografa, e não entendia o que acontecia com ela. A partir do momento que você... Porque o conhecimento liberta, é um chavão, mas esse chavão, ele é maravilhoso. Conhecimento liberta. A partir do momento que você vai entender o que você está passando, que você vai compreender que essa comunicabilidade com os espíritos é uma existência dentro da doutrina espírita. Eu vou falar das bases daqui a pouco, eu vou falar disso. Quando você entende isso, quando você traz para dentro de você o conhecimento e passa a fazer disso um instrumento de ajuda, um instrumento de caridade, muda toda, inclusive a frequência. Então, se alguém aqui que está me ouvindo tem algum esse tipo de visão ou de escuta ou qualquer coisa nesse sentido, não tenha medo, vem para casa, vem procurar o estudo, vem procurar o conhecimento, vem educar a sua mediunidade para a gente deixar de sofrer. E só para fechar, é um dado que eu falei aqui algumas vezes e que eu gosto muito de falar, é que hospitais psiquiátricos, onde você não tem a luz da doutrina espírita no tratamento, a gente vê muitos casos assim,
horrorosos, não tem outra palavra, né? Pessoas que têm mediunidade ostensiva, que estão ligadas a conceitos errados, que não têm apoio da família para chegar numa casa e se entender, vão tomando medicamento, o medicamento não vai fazendo efeito, né? Como disse uma grande palestrante espírita nossa, que eu admiro muito, que é cientista, que é médica, quando o remédio psiquiátrico não faz efeito, a causa é espiritual. Por que tem gente que toma uma fração de um comprimido, se acalma, dorme, o outro toma 4, 5 comprimidos, que dá para derrubar um cavalo e nada faz efeito. E aí vão passar a dar para eles remédios igual propofol, anestésico, para a pessoa dormir. E sendo que ali teria que ter a visão espírita, para que a pessoa visse o que é a mediunidade e tratasse a mediunidade associada ao tratamento psiquiátrico e psicológico. E o pior de tudo é quando junta com esquizofrenia. Porque aí a pessoa não sabe, porque o esquizofrênico ele vê, né? O médium também vê. Então se mistura a mediunidade com a esquizofrenia, levando pessoas a um sofrimento profundo, às vezes por uma vida inteira. Quem são os nossos mentores espirituais? Tem um monte de gente, Manuel, André Luiz, só que quem é esse peixe? Geralmente, quando a pessoa pergunta, faz essa pergunta, porque ela quer saber se é mentor ou se nós os nossos mentores, comum é Jesus de Nazaré, é o mentor de todo mundo. Então, galera, eu me lembro, toda vez que eu vejo uma pergunta dessa, eu me lembro de Paulo Franco, quando eu veio aqui. Ele fala, numa palestra dele, ele falava que quando ele chegou na doutrina espírita, ele ouvia o pessoal falar, eu tenho meus guias, eu tenho meus mentores, e ia descrevendo os nomes, e aí ele ia fantasiando o nome do mentor dele, para conhecer o mentor, até o nome vai ser bonito, vai ser uma coisa de Cliff, do romance, Cliff, um negócio assim. Aí, quando ele conheceu a mentora dele, e a mentora dele falou o nome, Joana, ele falou, até o nome é simplesinho. Aí, a Joana de Ângeles falou para o Divaldo. O Divaldo falou, eu queria saber quem é o meu mentor. Aí a Joana falou assim, Divaldo, quem precisa de guia é porque ainda não enxerga no caminho. Se você não tem guia, ótimo, é sinal que você está caminhando na direção certa. Mas eu queria um especial para mim, assim, contente-se comigo. Ele, como é que é seu nome? Joana. Aí foi apresentado a ele. Desse dia em diante eu nunca mais esqueci. A gente não precisa de mentores espirituais particulares. A gente segue os mentores, que é mentores do planeta Terra. Jesus de Nazaré é o grande, nosso grande mestre, e dele vem todos os outros numa corrente de solidariedade para ajudar. Agora, pode ficar tranquilo, ninguém está desamparado. Quando a gente fala ninguém, é garantido, ninguém está desamparado. Alguém assumiu e avalizou a sua reencarnação. Quando você foi para reencarnar, alguém do seu conhecimento, mais do que você, mentores, já dependendo da capacidade que a pessoa tem e da tarefa que ela tem a desempenhar, avalizou a sua reencarnação e ele está conectado com você 24 horas por dia. É por isso que é só mentalizar, ele vem. Em qualquer situação, ele está conectado com você. Qual é a forma de estar em contato com eles? Acabei de falar agora, respondi. É possível receber a presença, perceber a presença deles? Eu percebo continuamente. É fácil de você perceber. Quando às vezes você está em apuros, está com problemas, está pensando demais da conta em alguma coisa, relaxa, respira, puxa o fôlego bem profundo e você vai ver
Na sua cabeça tem a resposta. Na sua cabeça tem a calma que vai te dar a resposta. Para quem tem olho de ver, para quem tem ouvido de ouvir, isso funciona. Muito bem. Gostaria que se falasse sobre o Consolador prometido. Gostaria de entender melhor. Nós tivemos 3 consoladores. Eu vou falar um pouquinho de cada um. O primeiro consolador foi Moisés. E a função de Moisés que ele desempenhou foi estabelecer alicerces espirituais e morais necessários à civilização humana. Então, houve, naquela época, o primeiro consolador. O que é consolador, gente? Veio trazer para nós respostas que nos trazem consolo. O segundo consolador foi Jesus. Jesus fez toda essa mudança no mundo e nos trouxe resposta para muita coisa. Jesus nos trouxe consolo para quase tudo que a gente vive. E eu gosto muito de falar da vida e da obra e da importância do Evangelho de Jesus, porque ele é a base do nosso trabalho, a base da nossa vida. Então o mundo passou por 3 transformações. Quando veio Moisés, quando Jesus veio. Aliás, eu escutei uma frase essa semana que eu achei muito interessante, né? Por que a gente cultua e cultiva e venera a morte de Jesus? Por que a gente não faz isso com a vida dele? Por que a gente não guarda tudo de bom que Jesus nos trouxe? Por que a gente tem que criar um clima tão pesado com a morte dele? É uma reflexão para todos nós. Eu ouvi isso, achei muito interessante. Então eu penso muito em homenagear a vida de Jesus, o que ele trouxe. E ele mudou o mundo a partir dessa época e foi o segundo consolador. O terceiro consolador é o que nós estamos fazendo aqui agora, a doutrina espírita. E eu costumo separar o mundo, para mim, antes, obviamente, respeitando a história de Jesus, e depois da doutrina espírita. Porque essa sim trouxe para mim, para a minha vida, para mim, o meu espírito, a minha alma, um consolo absurdo em tudo que eu já vivi na vida. Eu passei muitas dores na minha vida, eu perdi filho, eu perdi um monte de coisa na vida, e senti muitas dores na vida. Mas o conhecimento que a doutrina espírita traz é um consolo eterno para a gente. Aí vocês perguntam assim, mas o espírita não sofre? Não sente dor? Claro que sente, claro que sofre. A gente não desespera, a diferença é essa. Porque se eu estou aqui falando de reencarnação, eu tenho que acreditar que eu sou imortal. Se eu estou aqui falando de múltiplas vidas, eu tenho que acreditar que isso é uma verdade. O Espiritismo não matou a morte? Matou, então a morte não tem que me assustar tanto. Então o Espiritismo veio trazer consolo de toda forma que vocês imaginarem. E eu gostaria aqui de fazer um convite, porque na segunda-feira, às 6h30, lá no Joana d'Arc, eu estou conduzindo um estudo sobre o Consolador. O livro que foi ditado por Emmanuel para Chico Xavier na década de 40, onde a gente estuda religião, filosofia e ciência, a base dos conceitos e da filosofia espírita, buscando consolo em todas as situações da nossa vida. A gente, inclusive, traz temas livres toda segunda-feira daqueles assuntos que mais nos pegam, que mais tem dificuldade, que a gente mais quer saber. Então, esses 3 juntos formam esse consolador ou consoladores prometidos para todos nós. Pergunta 132 do livro dos Espíritos por que a gente reencarna? E aí, quando você lê essa pergunta, você já começa a sentir o que significa o processo da reencarnação. E quando você necessita dessa resposta, significa que você está procurando alguma coisa que consolide a sua maneira de entender o processo. E a única maneira de entender claramente é com o exemplo da reencarnação ou da vida do livro Memória do Suicídio, do Evandro Pereira,
Sobral. Márcio Sobral, a história dele, ele assassinou a esposa, estrangulada. E no processo do estrangulamento, ele via o rosto dela arroxeando, perdendo a vida, e ele com ódio, porque ele achava que ela havia traído ele. Não havia. Mas ele só descobre isso depois que mata. Ele ficou completamente transtornado, e aí ele se encarna para o mundo espiritual e descobre que a mulher dele não havia traído ele. Aí a culpa, ele chegou a tal ponto a culpa dele, que ele não podia ver as mãos. Ele começou a desmodelar as mãos. E como o nosso perispírito é altamente plástico, ele segue o comando do nosso psiquismo. Nós espíritos, temos poder despótico sobre o perispírito. Então, como ele falava, na hora que ele ia pegar alguma coisa, ele via, não a coisa que ele estava pegando, mas via um clube de munição, via o rosto da esposa dele. E aquela imagem começou a transtornar de tal forma que ele passou, não quero ter as mãos, não posso ver minhas mãos. As mãos dele se desmodelaram, viraram dois popozinhos de mão. Aí os amigos dele dizer, você precisa de voltar para a terra. E aí ele pediu, então, ou não me lembro da história de forma correta, ou foi sugerido a ele que voltasse para o corpo físico. Só que um perispírito sem as mãos jamais vai construir mãos no corpo físico que ele vai confeccionar. Vai reencarnar uma criança sem as mãos. E quando ele reencarna essa criança que não tem as mãos, a vida dela vai girar em torno de um só pedido: quero ter as minhas mãos. Um espírito que está desejando não ter mãos, reencarna, esquece a bênção do esquecimento. Na hora que ele reencarna e vê que não tem as duas mãos, ele fala: eu quero ter as minhas mãos. Essa é a justiça divina na sua plenitude absoluta. A pessoa que faz mal a si mesma, a oportunidade da reencarnação é a oportunidade da reconstrução ou da recondução ao trilho da sua vida de forma equilibrada e saudável. Explique de outra forma, vê se você consegue. Não há como explicar por que uma criança nasce sem as mãos. Percebe? Aí, para mim, isso é tão lógico, tão condizente com a justiça plena, a bondade plena, a sabedoria plena da divindade, que não tem nem o que questionar. Como a doutrina espírita vê o céu e o inferno. Eu gosto muito desse tema, porque dá para a gente discorrer um pouco em cima da nossa literatura, da base espírita. E para responder isso aqui, eu vou conceituar Deus primeiro, que aí vocês vão entender por quê, né? Na doutrina espírita, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é a definição mais espetacular que eu acho que já pode existir. Que ela é tão perfeita que a gente não sabe nem conversar muito dela. E também, junto com esse conceito que está no Livro dos Espíritos, vem a questão de como funciona Deus. Deus é infinita bondade, infinita justiça e infinita caridade. Deus é infinitamente justo e bom. Então, partindo desse pressuposto, que Deus é infinitamente justo e bom, que é um conceito nosso, que todo mundo concorda, Deus, por acaso, condenaria um filho seu ao fogo eterno? Se fizesse, não seria Deus. Então não existe inferno. Olha para vocês verem. Deus é a figura suprema de bondade. Então não existe Deus que pune.
A gente tem que tirar isso da nossa cabeça. O que acontece conosco dentro da literatura espírita, dentro da filosofia espírita, é muito simples. O Zé falou de reencarnação com uma simplicidade que eu admiro demais. Eu errei, eu preciso reparar e eu vou expiar. Simples assim. As zonas obscuras, as zonas umbralinas, são zonas psíquicas que os espíritos vão e que vão sair dela. Não tem essa história de fogo eterno. Como que você justifica a permanência de um filho? E Deus é infinita bondade, então isso não existe. E isso é um grande consolo da pergunta anterior que a gente tem. Todos nós vamos passar pela magnitude da justiça divina, que é a perfeição. A justiça divina é perfeita. Então, eu posso me arrepender, mas eu preciso mudar a minha maneira de agir. O arrependimento é um atenuante. Depois eu vou reparar aquele erro que eu cometi, através da expiação. Então, não existe na nossa filosofia, na nossa literatura, nos nossos conceitos, céu nem inferno. Então, a gente desconstrói essa imagem de inferno a partir do momento que você entende Deus. Você desconstrói algumas coisas que estão aí na nossa cabeça uma vida inteira, quando você vai entender que Deus é um ser supremo de infinita bondade. Então dele só emanam coisas boas, não tem maldade, não existe maldade. Deus me puniu, Deus me castigou, Deus não castigou ninguém. A gente vive o tempo todo sob o estigma da nossa lei de causa e efeito. A gente faz, a gente erra. Eu não gosto de usar a palavra pecado, não gosto. Eu prefiro falar no erro. A gente repara. E o Zé falou aqui da reencarnação, que tem planejamento. Então, muitas vezes, o espírito pede para vir com aquele tipo de limitação, baseado no que ele viveu naquela vida. Ele quer reparar, ele tem a consciência de querer reparar. Então, resumindo, na doutrina espírita, a gente não tem esse conceito de céu e inferno da maneira que as pessoas conhecem. Essa pergunta é sempre recorrente, mas já foi respondida, qual a visão da homossexualidade segundo o espiritismo? São seres humanos que passam por experiências de acordo com as necessidades da evolução que eles precisam. É possível um casal homoafetivo ser voluntário na casa espírita? É muito bem-vindo. Quem é que é? Se apresenta na secretaria e começa a trabalhar, porque sempre está faltando pessoas para trabalhar. Quem quiser saber mais detalhes específicos sobre o processo da homossexualidade, a programação existencial em processo evolutivo, pega os livros do André Moreira, que é especialista nessa área, o próprio Divaldo Franco, a Joana Diante, que tem algumas explicações extraordinárias a respeito. Eu, particularmente, não tenho competência para fazer uma explicação muito detalhada como eles conseguem fazer. Então, eu sugiro leitura. Mas, para nós, o casal homoafetivo para trabalhar nos nossos trabalhos, seja muito bem-vindo. Tenho todo o prazer de receber. Se o Zé me permite só complementar, Zé, eu gosto muito de ouvir palestra espírita, eu ouço o tempo inteiro. E eu escutei essa aqui do Haroldo Dutra outro dia, que eu achei muito interessante. A doutrina espírita é, senão a única, das únicas que é totalmente inclusiva. Aqui não se exclui ninguém, não importa a orientação sexual, a cor, o partido político, a região que nasceu, não importa. Toda pessoa vai ser acolhida na casa espírita sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de discriminação. E isso é uma das coisas mais maravilhosas que eu acho dentro do espiritismo. Que direito que a gente tem de discriminar alguém? Que direito que, para começar, eu acho que essa pessoa é extremamente egoísta. Porque se ela discrimina, ela se acha melhor que aquela pessoa. É de uma arrogância que não dá nem para falar. Quando você chega aqui, você tem a lei de amor e caridade, você tem o Evangelho de Jesus, você só tem bondade, você só tem caridade, você só tem fraternidade, você só tem coisa boa. E dentro da casa espírita você vai encontrar essa amorosidade que eu falo aqui o tempo inteiro. Não nos interessa quem é,
Não nos importa quem é. Vem trabalhar na casa, que não é Sérgio, nós estamos precisando de gente. E acho que dá para fazer mais uma ainda, 5 minutos. Essa pergunta aqui deu uma resposta longa. Bom, eu vou falar rapidinho, porque o nosso tempo está curto. Em que base o Espiritismo se sustenta? É outra questão, tem muito a ver com os conceitos do Espiritismo, que eu gosto muito, muito, muito. Porque eles dão sentido. Gente, quando se fala que a fé tem que ser raciocinada, a fé tem que ter sentido, ela não pode ser um mistério. Qualquer tipo de questionamento que é feito nos temas atuais, quando você tem esse embasamento numa fé que é raciocinada, que você consegue pensar, muda totalmente o conceito. Então, olha para você ver em que base a doutrina espírita é alicerçada, né? A existência de Deus, acabamos de falar isso aqui agora. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é o ser que nos criou e que está em todo lugar e que não poderia deixar de ser base da filosofia espírita. Pluralidade das existências, falamos tanto de reencarnação aqui, como a reencarnação explica todas essas coisas que nós falamos, de uma criança que nasce com câncer de pulmão, como é que você explica? Uma pessoa que nasce com uma super, como nós estamos vivendo agora, a super geração das crianças cristais, diamantes e as crianças índigo. Inclusive eu fiz um estudo ontem lá no Jornal DAC sobre isso. A reencarnação explica tudo, ela é a base da doutrina espírita. Quando a gente começa a estudar aprofundadamente, aí esses princípios eles têm que estar postos, senão a pessoa entra, ela não vai conseguir acompanhar, né? Comunicabilidade dos espíritos, falamos já aqui hoje também sobre isso. A comunicação, o poder da mediunidade, a faculdade que os médiuns têm de comunicar com os espíritos, e isso é base da doutrina espírita. E isso é preciso ser estudado e entendido para que a gente abra as portas de tanto consolo que a gente viu aqui hoje. E para terminar, a pluralidade dos mundos. A gente acha que a Terra é um planeta só, com 200 bilhões de galáxias? Nós nem somos um grão de areia, gente. Então, essa base do Espiritismo, ela é tão fantástica sobre a pluralidade dos mundos, porque existem mundos piores, existem mundos melhores. O Zé falou aqui, eu falei aqui, do próximo passo que nós temos que dar, que nós vamos entrar em uma espécie de remissão de doença, né? Não é ainda a plenitude, a gente está em 50%, 60% do caminho. Tem muito caminho, tem vários caminhos para chegar nos mundos ditosos, nos mundos angélicos, aonde a dor não existe mais, aonde a prova e a expiação não existe mais, aonde a vida é angélica, ela é plena e ela é feliz. Então esses são os 5 pontos, as 5 bases do Espiritismo. Fiquei na posição de receber a
Boa noite, muito obrigado e até a próxima.